Eu sei que pelo fato de eu trabalhar com a internet, eu não devia dizer o que eu vou dizer agora, porque talvez seja contraproducente a minha criação de conteúdo, mas a internet é um lugar péssimo. Gente, eu tava aqui pensando, olha que reflexão perfeita. Eu trazendo sempre grandes novidades. Olá, eu sou Lorelai Fox, mas que eu queria dizer pra vocês que eu tenho reparado nessas últimas semanas e também depois do fato do meu telefone ter sido Roubado. Se você não sabe dessa tour, ouça o último podcast que saiu no domingo passado no canal e na sexta-feira passada aqui em todas as plataformas de áudio. Enfim, a internet é um lugar péssimo. Por quê? Porque não existe um refúgio de sanidade. Não existe. E não é nem sobre isso que eu vou falar hoje, tá? Mas eu quero começar introduzindo isso. Por quê? Há alguns anos atrás, sei lá, 4 anos atrás, antes da pandemia, e até durante a pandemia, ali, não sei o que lá, eu comecei a recomendar para as pessoas, até falei aqui no podcast, então foi depois da pandemia, que uma coisa legal de você fazer para realmente, assim, ó, abstrair do caos que é a internet, é você começar a seguir coisas que são fora da sua bolha. Não vai ficar só seguindo padrão, só seguindo macho gostoso, só seguindo blogueira fitness, ou até blogueira de maquiagem, só seguindo pessoas que, né, que estão aí criando conteúdos que são legais, mas que às vezes, em algum ponto, pode engatilhar a gente, tanto com uma disforia da gente começar a se sentir mais feio, mais pobre, menos producente, mais fracassado, enfim. Daí o que eu fazia? Qual que era a minha estratégia? Falava, gente, vai seguir outras coisas que você gosta, tipo, se você gosta de carro, segue uma funilaria que conserta carros e é muito legal de assistir. Começa a seguir biólogos, porque eles falam curiosidades sobre bichos, é muito legal. Aí começa a seguir ilustradores, porque eles são incríveis. E porque você vai ver muita arte no seu feed. É uma coisa que eu faço. Só que com o tempo, eu fui percebendo que esses também são terrenos sombrios da internet. Com o tempo, eu fui percebendo que esses nichos também estão podres. Não que os produtores de conteúdo sejam ruins, nada disso, não. Mas é que eles passam pelos mesmos perrengues que a blogueira de maquiagem passa, que a Virgínia passa. Eles passam pelos mesmos caos que os LGBTs passam. Todos os nichos estão destruídos. Nisso eu quero dizer o quê? Eu sempre seguia biólogos no Twitter, ainda sigo, ainda amo e recomendo muito que vocês sigam, porque eles realmente trazem pautas relevantes. Mas daí você pensa assim, só alegria, só curiosidade, só inteligência? Não, porque lá também tem criadores podres. Também existem criadores de conteúdo no mundo da biologia que eles são acusados de plágio, que eles falam coisas idiotas, que eles são negacionistas, que eles roubam conteúdos dos outros. E à medida que você vai entrando nesse meio, você vai descobrindo assim, nossa gente, mas tem as mesmas picuinhas que tem no mundo das blogueiras. Tá, beleza, vou pro mundo dos ilustradores. Todo mundo desenha, artista se apoia. Eu amo os artistas. Uma música aí pros artistas, gente, pode tocar. Até você descobrir que ali também existem esses perrengues. Até você perceber que na última semana, gente, começou um caos do caos. E eu não tô falando que esses perrengues são injustificados, não tô falando que são problemas superficiais, não. São questões sérias, mas a gente vê que todos os meios passam por um monte de problemas na criação de conteúdo e no meio que eles estão, né? Na última semana, justamente no Anime Friends, o evento onde roubaram meu celular, começou uma polêmica imensa de um dos caras que expõe lá. Olha, eu trazendo umas fofocas, né? De um dos caras que expõe lá, diz que ele estava sendo acusado que ele não poderia estar expondo ali. Vou explicar para vocês. No Artist Alley é um lugar dentro dos eventos, dentro da Comic Con, do Anime Friends, da PocCon e tal, onde os artistas expõem trabalhos autorais, onde eles expõem fanarts das coisas. Eles, com o próprio traço deles, eles realizam ilustrações, fazem quadrinhos, fazem coisa e tal, só que são artes autorais. Você não pode entrar lá fazendo coisas de inteligência artificial, não pode entrar lá plagiando conteúdo de outras pessoas, mas nessa semana teve um exposed de um dos expositores que
possivelmente plagiava. Eu não sei porque eu não me aprofundei na treta, porque eu não queria treta, gente. Ele plagiava artes oficiais da Nintendo e só colocava uma laminação dourada, uma laminação brilhante ali em cima, hot stamp que a gente chama. Mas enfim, é alguém que pegava as artes já prontas, ele vetorizava e na impressão ele aplicava uma outra coisa. E tudo bem, você pode até vender isso. A gente sabe que tem um monte de arte lá nesses eventos, que são artes assim que o povo pega da internet, baixa e vende. Só que eles não podem estar ali no Artist Alley. Esses pôster, essas coisas que são só baixado e usado, impresso, às vezes em quadrinhos, às vezes quadrinhos que eu digo são posters e tal, metalizados, não sei o que lá, não sei o que lá. Não pode estar no Artist Alley. Até tem nesses eventos, mas ali no meio não. Porque ali é para autores, criadores que fazem conteúdos autorais. E, gente, isso escalonou num nível assim que eu só fiquei acompanhando, sabe? Eu só fiquei acompanhando assim, do tipo. Mano, realmente a coisa virou uma treta muito grande, a ponto de mandarem recado pra Nintendo e as pessoas, o cara teve que excluir todas as redes sociais dele, enfim. E eu fiquei pensando, será que eu já comprei alguma coisa dessa pessoa? Não sei. Mas, enfim, foi um grande caos. E eu acho que é justificável dentro pelo menos do que eu li, eu entendi tudo que estava acontecendo. Só que as coisas escalonaram num nível muito grande. E foi um dia que eu passei em cima de uma fofoca de um nicho que eu achei que não tinha fofoca, gente. Então é isso, no nicho dos biólogos tem fofoca, no nicho dos ilustradores tem fofoca. No dos biólogos, um dos mais recentes, sempre tem no dos biólogos, mas diz que existe um biólogo que é muito, muito, muito famoso no TikTok e ele copia conteúdos de outros criadores menores que levam um trabalho muito mais a sério e não tem a notoriedade. Só que esses criadores, como eles só copiam o trabalho dos outros sem dar os créditos, né? Não é aquela coisa do tipo assim, ai, vi no vídeo de fulano, ai, aprendi não sei quem, ou até reagindo ao vídeo da pessoa atrás. Não é uma coisa assim, é do tipo, peguei seu conteúdo, vou copiar, fazer exatamente igual a você, postei. No meio dessa produção de conteúdo, quem só copia, não precisa criar nada, não precisa nem estudar sobre o assunto, consegue fazer muito mais rápido. Afinal, imagina só se todo vídeo que eu fizesse, eu copiasse de outras 10 fontes. Eu ia poder ter 10 vídeos por semana sem o mínimo esforço, né? Uma coisa que eu me identifico muito nesse caso, que eu consegui entender a raiva que dá, é que quando esse criador, biólogo, famoso, que copia o conteúdo dos outros, lança algum conteúdo novo, vai um monte de gente nos comentários comentar assim, comentar o arroba dos criadores menores, não pra falar assim, olha, ele te copiou, ou olha, que cara tosco. Não. Fala assim, olha, faz um vídeo sobre isso também. Quando na verdade o famoso copiou o conteúdo do menos famoso. O que é extremamente irritante. Eu sinto a dor de quem passa por isso, tá? Eu sinto essa dor mesmo. O nicho de drags eu nunca recomendei ninguém a seguir. Tá bom? Porque é muita competitividade, não é coisa boa, não é coisa do bem, sabe? Não é uma coisa que eu vou estar recomendando ninguém. Pra saúde mental mesmo não vai te fazer bem. Porque o público é bastante tóxico. Quando a gente acha que vai ter uma união da classe, essa união não vem. Vem a desunião da classe. E também, né? Esperar o quê? Um bando de bichas de peruca? Eram essas as pequenas considerações que eu quero fazer aqui, mas quero continuar falando. Sigam pessoas de outros nichos, outros tipos de criadores de conteúdo, né? Não, tem outro nicho também que eu preciso falar. Criadores de coisa escrita, como é que chama? TikTokers, booktokers. Antes no YouTube era booktuber, que se falava, pessoas que falam sobre livros. É uma coisa que você pensa, nossa, eu vou pegar dicas? Também, mas o que pode acontecer é você ser alvo de bombardeado pelas tretas internas desse meio literário em todos os nichos. Eu lembro que no YouTube tinha muita treta assim, embora não seja um nicho que eu consuma muito, porque afinal eu não leio tanto quanto eu gostaria. Esses dias estava viralizando aí uma treta sobre a menina que lê 999 trilhões de livros porque ela faz leitura dinâmica. Daí comecei... Parece que não faz nem sentido. São umas coisas que se você... Nesse caso, né? Nos outros eu concordo bastante com as críticas e com as problemáticas. Mas nesse caso aqui, tipo... Gente, sério mesmo que tá rolando uma treta porque a menina faz leitura dinâmica nos vídeos dela? Ai,
Foda-se, minha filha. Ninguém se importa, mas as pessoas se importaram muito e elas levam essa discussão para um outro nível. É aquele famoso meme. Se você sair do Twitter, esse problema existiria na vida real? Não existiria na vida real. E muita gente nunca tinha ouvido falar de leitura dinâmica, o que é bem assustador pra mim, sabe? E não conhecem as técnicas de leitura dinâmica, sim, gente. É uma coisa que eu já pesquisei bastante. Eu já sei várias técnicas de leitura dinâmica. Sei ler dinamicamente? Não sei. Mas acho extremamente interessante as técnicas deles. E não tô falando que é certo ou errado a menina ler com leitura dinâmica e tal. E as pessoas começaram a problematizar a questão de que, na verdade, ela queria fazer a leitura dinâmica para conseguir gravar mais vídeos, para, enfim, ler 3 livros por dia para conseguir gravar muito vídeo sobre aquilo. E, enfim, é o trabalho dela, né? E daí isso tudo vira um caos tão grande, tão grande. Só que esses dias eu também me peguei entrando nesses caos e não querendo dar minha opinião, porque eu não sou muita pessoa que vai lá e vai comentar minha opinião. Mas dentro de mim eu tava cheio de opiniões sobre essas coisas, tá? A reflexão de eu quero chegar tá vindo agora. Não era isso tudo que eu falei, a reflexão vem agora. Porque eu também entrei num nicho de paternidade, maternidade e tal, que as pessoas estavam falando sobre educação, como é que é? Educação. Ai, não lembro o tipo de educação que é. Não sou tão educada assim. Mas um tipo de educação que você dá para seus filhos, que faz com que eles sejam mais empoderados, mas ao mesmo tempo isso deixava eles menos obedientes, e não sei o que lá. E dentro de mim começou a vir um monte de opinião sobre aquilo. Pensando, será que é certo esse tipo de educação? Será que é errado? Daí eu li os comentários e eu começava a formular às vezes na minha cabeça. Até que eu falei assim, você tá louca? Você tá completamente louca. Por que que você tá criando mil e uma opiniões e teorias na sua cabeça e posicionamentos? Do tipo, perdendo muito tempo mesmo naquilo, sabe? Sendo que, gente, eu nunca nem vou ter filho. Eu não vou ter filho. Eu posso saber das coisas, posso ter minha opinião sobre as coisas, posso, mas eu preciso? Não preciso. É um assunto que nem vai chegar até mim. E se chegar, se alguém falar assim, se numa live, por exemplo, que é o lugar onde a gente tem que falar o que a gente pensa, não sei o que, numa entrevista, alguém fala assim, o que você acha do tipo de maternidade, sei lá o quê? Que seria uma pergunta bem sem noção, já que eu não tenho filho. Mas só que jogando pro universo. Nada impede de eu dar a resposta, olha, eu não tenho opinião formada sobre isso, eu não faço ideia. Entende? Você entende onde eu quero chegar? Eu comecei a perceber que várias coisas que eu assistia, que eu consumia, essa outra treta dos ilustradores também é algo que faz mais parte de mim, chegar mais perto de mim, porque eu consumo muito esse conteúdo, mas esse conteúdo não, o produto deles eu consumo bastante, mas também a minha opinião é válida? Não é. Se perguntarem, eu preciso ter o que falar sobre as coisas, eu não preciso. A gente não precisa ter o que falar sobre tudo. Eu acredito que a gente não precisa ter o que falar nem sobre assuntos que são muito mais próximos. Dentro da própria pauta LGBTQIAPN+, eu não preciso ter opinião sobre tudo. Porque eu não preciso entender sobre tudo aquilo. Só que quando eu falo que você não precisa ter opinião sobre tudo, não quer dizer que você, tipo assim, vai falar qualquer merda. Muito pelo contrário, não fale. É isso. Não fale. Sei lá, opinião sobre não binários, a linguagem neutra. Você tem um monte de opiniões, a gente consome um monte de conteúdo sobre isso, blá blá blá, mas você não precisa dar uma opinião nem a favor, nem contra, porque às vezes você não dá opinião nenhuma, é a melhor coisa para todo o debate e principalmente para sua saúde mental. É aí que eu quero chegar. Essa ansiedade com as redes também pode vir do sentimento que a gente tem que é preciso ter uma opinião sobre tudo, porque chegam milhares de pautas o tempo inteiro pra gente. O tempo inteiro tem algo para você refletir, para você se inteirar, para você querer saber, para você repercutir. E quando você entra ali, você sabe do que eu tô falando porque você já passou por isso, tá? Quando você entra no modo, estou ali na timeline há um tempinho, você meio que dissocia. E você começa a querer comentar. E não pode, gente. Não é que não pode, você literalmente pode, mas não precisa. Vamos lembrar que a gente não precisa. A gente não precisa nem entender sobre aqueles assuntos. Deixa. Deixa. Que a gente não dá conta de tudo que chega até a gente. E é esse é um dos pontos principais que faz a gente se sentir ansioso. Pelo menos eu.
Comigo eu percebi isso. São tantas pautas, são tantos temas, alguns bastante relevantes, outros nada relevantes, mas sobre todos a gente quer se inteirar e quer ter uma opinião que ninguém pediu. Então, às vezes, começou a entrar em algum campo que não diz respeito nada à sua vida, mas que mesmo assim você começa a querer ter opiniões, pare, tá? Sua saúde mental vai agradecer. Agora, ainda sobre esse tema, eu fui muito marcado lá no Twitter num post de um professor chamado Professor Victor, @Torugos, assim deve ser Vitor Hugo? Torugos. E ele fez uma pesquisa com os alunos dele a respeito do Instagram e do porquê os jovens não gostam de postar fotos. Muita gente me marcou nisso porque é um tema recorrente aqui do meu canal, do meu podcast e tal, porque realmente sobre esse tema posso ter opinião, porque a minha vida depende disso, né? Basicamente é isso. E ele fez uma pesquisa com os alunos dele e constatou coisas bastante interessantes sobre a relação dos jovens, lembrando que os jovens que ele entrevistou são os alunos dele, que são, ele até comentou aqui embaixo, deixa eu ver. Sobre a escola, é periférica, a maioria dos alunos são carentes e grande parcela de pretos e pretas. São muitas questões, em breve ele vai discorrer sobre isso. Mas eu achei muito interessante a nova relação que as pessoas têm com a internet e com o Instagram. Peço aqui licença para eu fazer essa leitura das questões que ele trouxe, tá bom? As perguntas que ele fez foram: primeiro, por que não postam fotos no feed do Instagram? Que os jovens já não postam mais fotos. Por que dificilmente colocam foto no perfil? A maioria deles não colocam mais foto no perfil, tanto é que a gente vê isso em várias redes. Ou eles usam avatar fake, ou eles simplesmente não mostram a cara quando estão postando coisas. Porque eles postam só nos stories, eles não postam no feed, mas postam nos stories. O que eles acham de quem posta conteúdo frequentemente e se eles se acham bonitos e seguros para compartilharem fotos nas redes sociais. Seguem as respostas. Do 7º ano, alunos de 12 a 13 anos responderam. Não vou ler resposta por resposta, né? Mas o resumo que ele fez a turma como um todo se sente envergonhada em postar foto no feed, pensando nos comentários e nas zoeiras dos colegas. Foto no perfil é cringe, se sentem mais seguros nos stories, pois as fotos saem rápido. Preferem os amigos próximos, ou melhor, eles postam só naquilo de pros melhores amigos, nos stories, e eles têm medo de colocar as fotos deles no perfil, no feed, pela zoeira, pela opinião dos outros. Só que, gente, estamos falando de pessoas com 12, 13 anos. Qual que era a sua percepção sobre você mesmo com 12 ou 13 anos? Eu não tinha autoestima também, né? Porque sempre fui uma bicha, isso me podava bastante na autoestima. Mas eu acho que a gente tá chegando no momento das pessoas terem bastante problema com a aceitação e com a autoimagem. E aqui tem uma faca não é uma faca de dois gumes, né? Vamos usar uma expressão que faz sentido, não sei qual nesse caso, mas seria que isso é sintomático tanto de você não postar e você ter vergonha disso, quanto de você ver que alguém postou e ir lá zoar essa pessoa. Os dois casos demonstram a falta de empatia, né? A falta de autoestima das pessoas, né? Porque quem vai criticar as fotos dos outros gratuitamente é para acabar com a autoestima dos outros. Os alunos acham normal as pessoas fazerem publicações recentemente. Apenas 5 alunos são seguros com a beleza. Os demais apontam vergonha em relação ao rosto, principalmente com a boca, o sorriso e o cabelo. Meu Deus. Agora com alunos mais velhos, um pouco mais velhos, dos 13 aos 14 anos. Os stories proporcionam maior número de curtidas e engajamento, diferente do feed. Todos têm medo de pessoas maldosas criarem fakes com as suas fotos, o que é uma preocupação real, né? A sala tem vergonha de deixar uma foto exposta o tempo todo. Olha isso daqui. O primeiro ponto da resposta é que os stories proporcionam um maior número de curtidas e engajamentos, diferente do feed. Quando eu li isso, eu fiquei assim, peraí, mas
Eu, dentro de mim, eu naturalizei esse sentimento de me importar muito com likes e curtidas, porque eu trabalho com isso, isso daí move não só minha autoestima, mas minha vida financeira, e eu não tinha essa consciência de que para todas as pessoas isso é uma realidade e que para as pessoas mais jovens isso é uma realidade latente que molda a maneira com que elas se comportam na vida. E mais uma vez, sobre autoestima. Outra coisa que eles responderam foi: está na moda ser low profile. Eu acho meio tosco ser low profile, sabe? Eu acho meio. Se bem que eu acho a maioria das coisas toscas do que foge da minha faixa etária, né? Para pessoas mais velhas, a gente começa a achar tosco que eles postam mensagem de bom dia. Para pessoas muito novas, eles não terem foto no feed, isso e aquilo também a gente acha tosco. Todo mundo acha tosco aquilo que não pertence à sua faixa etária, e a gente ter essa consciência, coloca nosso pezinho no chão e também faz com que a gente entenda os outros acharem a gente tosco, o que é um passo extremamente importante para nossa autoestima. Entender que tá tudo bem, que tudo depende do referencial que as pessoas têm. Outras respostas aqui dos alunos de 13 a 14 anos foi que os stories é melhor, pois nenhum estranho consegue visualizar. No caso de você ter perfil, só postar nos melhores amigos, né? Porque senão dá pra todo mundo ver. Os usuários que postam bastante conteúdo exageram na autoestima. Olha que coisa engraçada. Além disso, é desnecessário postar tudo o que fazem durante o dia. Sim, mas ao mesmo tempo essa crítica, que é uma crítica que a gente também que é mais velho faz, né? Ai, nossa, tudo posta. Ai, tudo tá lá mostrando. Só que na verdade é porque a gente se incomoda com as pessoas que se sentem confortáveis com isso, né? Eu me incomodo. Não sei se eu acho que eu me incomodo. Não vejo muito assim, né? Eu não entendo as pessoas que mostram muito da vida, principalmente pessoas que não têm uma vida pública, mas achar que exagera na autoestima é mais um problema de autoestima que a gente não consegue se aceitar e não aceita que o outro se aceite, né? Desses alunos de 13 a 14 anos, apenas 8 se acham bonitos e confiantes. Agora no nono ano, de 14 a 15 anos. Os alunos nunca encontram uma foto boa, por isso quase nunca tiram fotos, além de ficarem tristes por não alcançarem um bom número de curtidas. Sempre apagam e arquivam as publicações. 2 alunos comentaram que acham o layout do feed estranho. Muito bom pontuação, né? Mas, mano, ficar triste quando não alcança um bom número de curtidas. Nós criamos esse tipo de empecilho para a autoestima das pessoas. Como assim? Como assim? Eu lembro que quando eu assisti o Dilema das Redes, um dos caras que foi o arquiteto daquilo tudo, não permitia que os filhos deles usassem as redes sociais. O que eu acho um pouco de exagero, porque meio que exclui as crianças, mas mais uma vez essa é uma pauta que não me cabe, porque, gente, estou muito longe de esperar ter um filho, né? Ainda mais sobre essas pautas. Enfim, agora os alunos nunca encontram uma foto boa. A questão é o que é uma foto boa, né? Uma foto onde a gente não pareça quem a gente é. Eu me pego muito nisso. Eu não posto quase foto nenhuma, é muito raro. Esses dias postei foto, tô com barba, recebo elogio. Daí sempre que eu tô mais barba, ganho mais elogio. Eu falei, vou postar pra ver se ajuda a minha autoestima. Obrigado a todo mundo que me elogiou, que foi lá dar like na minha foto no Instagram, tá bom? Amanhã já vou tirar a barba, já minha autoestima vai pra vala. Vamos aqui pra outra resposta deles, foi que a foto no perfil deve ser a foto. O que é impossível. Além disso, mesmo com um perfil privado, todos podem visualizar. Olha só, mesmo se você fecha seu perfil, a foto que tá ali no seu perfil do lado do seu nome, mesmo quem não te segue vê, embora veja minúsculo, né? Enfim. E isso é uma preocupação, gente. Eu entendo que a foto que você tem no seu perfil tem que ser a foto, mas do ponto de vista de quem trabalha com isso. E eu acho que grande parte desse sentimento que as pessoas têm nas redes, né? É culpa dos influenciadores. É nossa culpa. É culpa da gente criar esse hábito de que postar todo dia e mostrar tudo que se faz. A gente faz isso porque gera mais engajamento. Só que todo mundo cresceu acompanhando a gente fazer isso e acredita que isso é o que deve ser feito. E a partir disso vem uma série de julgamentos. Assim como a foto dos influenciadores é a foto no perfil,
as pessoas também acreditaram que pra elas tem que ser assim. Todo mundo conhece alguém que posta igual um influenciador, mesmo não sendo, né? Tipo, que fala com a câmera, que não sei o que lá, que tem aquele jeito de falar sem que precise, tipo, você não é assim. Não tô falando que é errado, só tô falando que meio que a gente moldou a maneira com que as pessoas se comunicam e a maneira com que elas. Pior, né? A maneira com que elas se sentem a respeito delas mesmas usando as redes sociais. Ó, ainda sobre respostas das pessoas com 14 e 15 anos, só postam foto nos stories, pois ele é temporário, garante mais curtidas e visualizações, que eu já comentei também um monte sobre isso em todas as idades, né? E o povo não fica muito no feed. O destaque é sempre mais bonito. Ah, eles fazem os destaques. É verdade, né? Os novinhos faz destaque, mas não posta no feed. Quem posta frequentemente é desocupado e brega, eles dizem. Mas depende, até é aceitável. Só não pode ser sempre muito pessoal. Ah, entendi. Não pode só ficar esfregando a própria vida ali. E bastante desses alunos se sentem seguros e bonitos. 9 desses alunos ele entrevistou, 26 alunos, então não é tanto assim, né? Entre 14 e 15 anos. Agora, os mais velhos, com 16 e 17 anos. Já tem aí pessoas que me assistem dessa idade, hein? Até mais nova tem, eu sei. Queria entender como é que vocês se sentem. As respostas foram: todos se cobram muito antes de postar uma foto. O feed exige fotos melhores. E eu juro pra vocês que eu tenho essa sensação de que às vezes eu queria fazer um perfil meu, sem ser meu perfil profissional, porque eu não tenho outro perfil a não ser o profissional, só pra eu me importar menos com as fotos. Daí eu penso nas pessoas que têm essa chance de estar ali e realmente postar qualquer coisa, de ser seu álbum de família, sabe? O álbum das suas recordações, e as pessoas não pegam essa chance, não aproveitam. Não tem essa sensação. Que também vem do meu ponto de vista, que é sempre idealizar que se fosse diferente a minha realidade seria melhor. Mas se fosse diferente, talvez ela fosse a mesma. Ou melhor, não ia ser diferente, né? 2/3 dos de 16 a 17 anos sentem muita vergonha pelas curtidas, pois isso é uma competição. Alguns têm dificuldade em dar ou receber elogios. Todos têm foto no perfil. Ah, então a partir dos 16, 17 anos eles já têm foto no perfil. Será que os outros, então, nem foto no perfil têm? Do tipo, fica só aquele avatar vazio ali? Pelo amor de Deus. Para eles, o story sempre tem mais visualizações e o mais importante é sempre conseguir saber quem visualizou além do tempo curto. Como assim? Tem um tempo que que não aparece? Uma aluna reforçou que os stories reforçam um momento, diferente do feed que não transmite emoção. Meu Deus, gente, para mim é o completo oposto. Para mim, os stories têm menos emoção, porque, ok, que você tá ali mostrando o que acontece na hora, mas na verdade, para algo ser tão marcante a ponto de você postar no feed, né, e você querer eternizar aquilo, para mim é mais natural, não sei, que coisa estranha. Os alunos acham que quem publica fotos frequentemente é desocupado e vazio de autoestima, sendo que não existe essa métrica, né? Por isso, procuram sempre promoção através do Instagram. Grande parte respondeu ser desnecessário querer ser visto o tempo todo. Todos se acham confiantes e bonitos. Daí ele fez uma conclusão aqui, o professor Victor. As respostas reforçam questões atuais bem problemáticas sobre autoestima e também sobre a própria padronização do corpo nas redes. Além disso, os mais novos sofrem mais com autoestima e sentem mais medo em relação às redes. Todos se cobram. Que bizarro, que coisa bizarra. Eu acho que isso deve mudar bastante. Não sei se isso deve mudar bastante. Eu entendo que existam recortes sociais, por eles serem periféricos e pretos e tal, mas eu acredito que em alguns níveis todos nessa faixa etária devem se igualar. Tô falando o que eu acredito sem base nenhuma, né? Mas eu acredito que mesmo em escola de gente rica, branca, privilegiada, a questão da competição nas redes também deve existir, mesmo para eles que não são famosos. E o julgamento sobre postar, não postar, o que posta, qual é a foto ideal, não sei o que lá, deve existir também.
Nossa, que mundo é esse que a gente tá vivendo, né? Que fase. Será que daqui a uns 10 anos isso daqui nada mais vai fazer sentido? A gente vai pensar que discussões são essas? Porque eu lembro que há 10 anos atrás, pouco antes de eu começar meu canal no YouTube, a relação com as redes era bem diferente, né? Eu acho que a gente foi piorando. Mas eu acho que tá chegando num ponto em que as pessoas começam a usar menos a rede. Isso pode ser positivo, né? Igual eles estão fazendo aqui de se blindar, embora eles estejam se blindando por causa da autoestima. Enfim, muitas reflexões, achei interessantíssimo. Obrigada a todo mundo que marca meu arroba nessas coisas pra eu ver, porque realmente é um tema que eu gosto muito e é um tema que eu acho que eu não sei o que fazer, tá? Eu não sei o que fazer. Eu acho que a gente precisa ter muito uma noção de realidade para que a gente não deixe a nossa mente se derreter baseado nas expectativas que a gente cobra da gente mesmo, em cima do que a gente vê nas redes. É isso. E hoje foi longe aqui, gente, porque eu tive que parar episódio no meio, por causa de obra que tá tendo aqui, aquela coisa do óculos. É porque, gente, passou 2 horas entre uma parte e outra, porque tá tendo uma obra insuportável aqui a semana. Não tô conseguindo fazer nada, mas obrigado a você que chegou até aqui mais uma vez, gente. O podcast precisa muito da ajuda de vocês. Vocês sabem que agora meu podcast é um podcast completamente independente, não tem mais patrocínio nem nada. Perdi todos os episódios nessa transição. Vou recuperá-los, consegui recuperar os episódios. Uma seguidora tinha salvo eles, não sei como ela fazia para salvar os episódios e a descrição de todos eles, porque tava faltando ali 60 episódios pra eu ter todos. Ela me mandou esses 60 episódios. Ou eram 70, 60, né? 60 episódios. Ela me mandou os que estavam faltando. Então agora, quando eu tiver a cabeça livre, eu vou apagar todos os que estão ali, nos últimos que eu postei agora, e vou resubir do 36 até o 189 ou 190 que estamos agora. E isso é muito ruim pro meu algoritmo. Enfim, o que eu quero pedir é, se você gosta do meu conteúdo, se você gosta dos meus podcasts, você vai gostar do meu conteúdo exclusivo para apoiadores, o Conselhos Ruins, que eu me divirto muito, que eu adoro gravar, que eu adoro fazer. E quem me apoia lá também adora ouvir, tá bom? Vale muito a pena, custa apenas R$ 10 mensais. Só jogar aí no Google, onde você estiver, Lorelai Fox apoia-se, ou pela Aurelo também. Eu acho que é mais fácil de ouvir pela Aurelo. Então, se vocês quiserem me apoiar ou pelo Apoia-se ou pela Aurelo, tem link na descrição também. Obrigado de coração você que chegou até aqui, tá bom? Um beijo e é nessa que eu vou.